Se as pessoas são salvas ou condenadas, isso daí não cabe a nós. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quantos mártires deram a sua vida e derramaram o seu sangue para não entrar em religiões falsas? Se eles não forem batizados na Santa Igreja Católica, eles não serão salvos. E tem um outro caminho, Deus não revelou e nós não vamos arriscar, e os santos não arriscaram, deram a vida para não arriscar. Por que é que os nossos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, deram a vida e derramaram o sangue para não virar protestantes calvinistas? Eu sei que tem muita gente que tem uma opinião diferente. Nós não somos juízes para condenar ninguém, mas também não somos salvadores para inventar um caminho que Deus não revelou. Mas também não devo ser soberbo e fundar uma nova religião. Se você não pertence à Igreja Católica Apostólica Romana, você não será salvo. Afinal, fora da igreja, não há salvação. É sobre estas afirmações, né, que nós sempre temos aqui nos comentários e também que nós já ouvimos, que nós vamos abordar no vídeo de hoje com uma pequena ajudinha de um padre que vocês gostam bastante, eu particularmente também, que é o Padre Paulo Ricardo. Vamos a ele? Não esqueça, comentários, siga essas regras. Meu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho, hein? Padre Paulo, evangélicos e pessoas de outras crenças vão para o céu, como devemos enxergá-las? Veja, nós devemos enxergar como enxergaram os apóstolos. Nós precisamos levar todos para Cristo, todos para a verdade, todos para a sua única igreja. Agora, se as pessoas são salvas ou condenadas, isso daí não cabe a nós. O que nosso Senhor disse é o seguinte: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo o que eu vos ensinei. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isto foi revelado. Agora, o que é que nosso Senhor faz com as pessoas que não morrem batizadas, ou que batizadas não morrem em estado de graça? Isso daí não foi revelado. Nós temos que nos comportar e temos que agir a partir da revelação. Então, são 2000 anos de igreja. Como é que os santos se comportavam? Quando eles viam alguém que não estava na verdadeira fé e não conhecia a verdade, o que é que eles faziam? Faziam de tudo para as pessoas se converter. Rezavam, jejuavam. Quantos missionários partiram em missão atravessando os mares, enfrentando perigos? Quantos mártires deram a sua vida e derramaram o seu sangue para não entrar em religiões falsas? Por quê? Porque não está garantido. Não é a opinião do Padre Paulo? É. Porque é que um Anchieta, São José de Anchieta, saiu de lá, da Europa, para vir evangelizar e passar uma vida no meio dos nossos índios? Porque ele só tinha uma revelação, que dizia o seguinte: se eles não forem batizados na Santa Igreja Católica, eles não serão salvos. Ah, mas quer dizer que está todo mundo condenado? Isso eu não sei. A revelação diz que nós temos que fazer isso. Se tem um outro caminho, Deus não revelou e nós não vamos arriscar, e os santos não arriscaram, deram a vida para não arriscar. Por que é que os nossos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, deram a vida e derramaram o sangue para não virar protestantes calvinistas? Não conheciam outro caminho para ir para o céu, e são canonizados pela igreja, são nossos santos. Agora, eu sei que tem muita gente que tem uma opinião diferente, mas entre a opinião e a vida dos santos, entre aquilo que os santos ensinaram com a vida e essas opiniões, cara, eu vou ficar com o ensinamento de quem chegou lá no céu. Eu não vou arriscar, não. Eu vou ficar no caminho de quem chegou no céu. Então, nós não somos juízes para condenar ninguém, mas também não somos salvadores para inventar um caminho que Deus não revelou. Então, mais humildade e mais obediência, mais generosidade. Eu não preciso ser soberbo e julgar os outros, mas também não devo ser soberbo e fundar uma nova religião.
que não é aquela dos santos que derramaram seu sangue e que entregaram sua vida fazendo de tudo para que as pessoas fossem verdadeiros católicos. Da onde que surgiu essa frase, né? Fora da igreja não há salvação, é muito replicado e é com muita frequência repetida pelos padres da igreja. Ou seja, por aqueles santos, né, que trouxeram para nós toda essa questão da tradição. E onde nós encontramos isso? A partir da página 243 do Catecismo da Igreja Católica, e aqui é dito como entender essa afirmação que foi dita com muita frequência. Formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça através da igreja, que é seu corpo. E aí, é muito interessante que depois desse trecho que é falado sobre essa questão da salvação, e tem o seguinte ponto lá no 847. Essa afirmação não visa aqueles que sem culpa desconhecem Cristo, a sua igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o evangelho de Cristo. E quando falam ignoram, não quer dizer assim, eu estou te ignorando, estou te deixando de lado. Não, é que não conhecem, elas desconhecem. Aliás, eu trouxe aqui já uma história sobre a história de conversão e aborda sobre essa questão. E é um exemplo clássico e claro sobre essa questão de ignorar o evangelho de Cristo, mesmo que uns trechos, né? Então, ignoram o evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida através do ditame da consciência. Podem conseguir a salvação eterna. A gente quer ditar quem vai ser salvo e quem não vai ser. E eu não me coloco nesse grupinho. Eu tô aqui, ó. Mas, tem um grupo dos salvos e não salvos. Porque eu já tô salvo, então agora eu determino quem vai ser salvo. Porque você faz isso, porque você pertence aí. E não é assim. Muitas pessoas que seguem a Igreja Católica também não vão ser salvos, porque são muito mais pecadores do que os pecadores que são fora da igreja. Mas não quer dizer que você não necessite da igreja. Porque se a igreja não fosse necessária, Cristo não haveria de tê-la fundado. Porque afinal nós somos o corpo de Cristo. Através dessa comunicação atual que nós temos, esse meio digital, esse número de informações, isso tem nos deixado ser soberbos, né? E isso impede com que a verdade apareça. Tanto que no catecismo diz, né, de que essa afirmação não visa aqueles que sem culpa desconhecem com Cristo e a sua igreja. E aqui, logo no começo, que é no 846, fala formulada de maneira positiva. Ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja, que é o seu corpo. Então aqui ainda é dito, né, que apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é o Cristo. Afinal, ele disse, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que se nos torna presente no corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja, no qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus através de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem entrar nela, ou então perseverar. E aí, após esses trechos, ali no 849, ele traz isso que o padre Paulo Ricardo trouxe, a missão, que é a exigência da catolicidade da igreja. Ou seja, a igreja católica, ela só perdura por tantos anos porque existe a missão, que é o que o padre falou, do id. Eu preciso ir, eu preciso anunciar, mas eu preciso anunciar Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes nós não vivemos essa questão da missão, né? E quando eu falo missão aqui, gente, não é a missão de você ir para a África ou você ir lá para o Japão e fazer a sua missão de evangelizar. Não é isso. Hoje em dia nós podemos fazer isso pelos meios da internet, mas muitas vezes existe uma necessidade de você ser missionário dentro do seu bairro. Aliás, o nosso diretor espiritual falou isso nesse final de semana e com muita força. Muitas vezes, né, e a gente tá vendo até já, né, no começo do ano que vem essas questões de desgraças mesmo no mundo, guerra, chuva, né, aqui no Brasil a questão até das chuvas em Minas, a gente vê muita gente se mobilizando para ajudar, para gerar Pix, para
para fazer doação. Isso é válido, nós temos que doar. Aliás, estamos no período quaresmal, é um período que nós temos que ter muita caridade. Mas trago aqui a reflexão que foi nos feita. Foi, né, feita lá para todos nós. A sua missão também é dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da academia que você frequenta, dentro de tantos outros lugares. Muitas vezes existem pessoas ao seu lado que estão precisando de dinheiro, estão precisando de uma cesta básica. E você não olha para elas, mas você olha para aquelas pessoas que muitas vezes os influencers ficam te motivando a pagar um Pix. Muitas vezes a sua paróquia não está conseguindo dinheiro suficiente para fazer o pagamento da luz, da água, porque gasta muito, porque muitas pessoas usam. Então, a caridade, ela não precisa ser feita apenas do outro lado do oceano, ou do outro lado do mundo, ou só porque está tendo guerra. A caridade precisa acontecer sempre. E muitas vezes você não vai conseguir fazer a caridade por meio de um dinheiro, mas consegue por meio de uma roupa doada, por meio de uma cesta básica, por meio do seu ouvir, né? Que hoje em dia as pessoas estão com dificuldade do quê? De ouvir, né? Ou por meio de um sorriso, de um bom dia, de uma educação, de você partilhar ou fazer a pessoa rir, né? Quantas vezes nós já tivemos a experiência daquele momento mais cruel da nossa vida, e vou dar um exemplo aqui, às vezes a gente vai no velório e a pessoa só lembra dos abraços que ela recebeu. Não tanto das palavras, mas dos abraços que ela recebeu. E o quanto que isso foi diferente na vida dela. Então, nós vivermos a nossa missão da igreja, para nós sermos esse canal de graça, no sentido de mostrar a verdade que é o Cristo, nós também podemos e devemos fazer dentro da nossa vida, né? A gente não precisa ser grandes missionários para que esse tipo de coisa aconteça. Então, que nós possamos aí entender mais, né? Se você tem essa grande mania de falar, você não tá dentro da igreja católica, você não está salvo. Claro, você pode trazer essa verdade pautada aqui, inclusive, nas palavras do que tá escrito no catecismo da igreja católica, mas não como o padre falou. Não como um juiz na vida do outro. Você não é juiz. E como eu aprendi, né, nesses tempos, aliás, tenho falado muito nos comentários que ficam tentando nos acusar, Deus não te deu esse tipo de autoridade. Então você se ponha no lugar que lhe é devido, que é o lugar de pecador, que precisa ser mais generoso, que precisa ser mais caridoso e precisa da graça, da compaixão. Que Jesus, que é manso e humilde de coração, faça do nosso coração semelhante a ele, mas que eu abro meu coração para que isso possa acontecer. Não fique acusando os outros que estão fora, não. Claro, se te acusam, se difamam a sua fé, você tem que falar, mas não haja como Pedro quando pegou a espada e cortou lá, né, a orelha do soldado. Não, haja como Jesus agiu. Ele é o nosso maior exemplo de tudo. Nós não somos como Cristo, mas nós seguimos o Cristo. Então, o nosso esforço é para ser semelhante ao Cristo, tá bom? E aí, me conta, você tem dificuldade para lidar com pessoas de outras religiões, ou que não tem religião, ou que mete o pau na sua religião? Deixa aqui nos comentários, mas não esquece de seguir essas regrinhas aqui, tá bom? Não esquece também do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Nos ajude a chegar a 50 mil inscritos até o final do ano. Falta só pouco menos de 20 mil, é isso? Pouco menos de 20 mil inscritos. Nos ajude aí, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!